Muito bem, estamos aqui para mais um Biocast, o podcast do BioHub, o hub de inovação e saúde do Tecnopuc, o Parque Científico e Tecnológico da PUC. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Thomas, coordenador de inovação do Atrium, lá do Hospital Moinhos de Vento. Thomas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafa. Obrigado ao BioHub, a todo o time também, por abrir as portas e por possibilitar também um pouco dessas conversas que a gente tem, né? Se aproximando, construindo, trocando, questionando. Né? Com certeza a gente vai fazer bastante disso hoje. Não, eu que agradeço. Para mim é um prazer e uma honra estar trabalhando contigo aqui, né? Estar conversando sobre isso. Tu sabe que o Biocast é um canal, né, que a gente criou justamente para produzir conteúdo relevante, conversar com pessoas interessantes, né, os principais atores do ecossistema de inovação e saúde. Então, te ter aqui, né, coordenador de inovação do melhor hospital de Porto Alegre, acho que o segundo melhor ou terceiro melhor do Brasil, né? Isso aí, da América Latina. Da América Latina, né? Então, é uma honra muito grande. E também porque, na verdade, é muito de eu estar conversando com um par, né? Alguém que faz uma coisa muito parecida com o que eu faço aqui, né? Dentro do hospital, ou seja, um gestor de inovação, né? Que está responsável por um hub. Então, vai ser uma delícia trocar figurinha contigo aqui. Com certeza, com certeza. Vamos explorar tudo que der nessa horinha que a gente tem juntos aí. Isso aí. Thomas, então, eu já vou começar te perguntando, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso nos bastidores. Como é que tu foi cair no mundo da inovação? Porque eu caí totalmente de paraquedas. Cara, eu acho que a inovação ela tem um pouco da gente cair e um pouco da gente se sentir confortável em cair também, né? Então a gente joga o paraquedas, mas de certa forma tá esperando aonde que a gente quer cair, né? Mas vamos lá. Cara, eu me formei em administração com ênfase em inovação e liderança pela Unicinos. Isso foi lá 2011, 2012. E no período que eu tava me formando ainda em ADM, muito com essa visão de, cara, construir mercados diferentes, enfim. Eu comecei um projeto no Moinhos de Vento. Isso lá se vão 15, 16 anos atrás. Na época, um projeto, né, estruturando serviço de turismo internacional, né, que era basicamente turismo médico, enfim, o nome foi alterando ao longo do tempo. Lá acabou sendo minha porta de entrada para o mundo da saúde. Fiquei no Moinhos até 2014 e naquele momento foi daí uma mudança de carreira. Acabei indo para a RBS. Naquele momento entrei dentro dos Temperados. Era uma multiplataforma de gastronomia, muito com uma lógica de planejamento comercial, definição de produto, estruturação, enfim. E desde lá começou aquele bichinho de produtizar, de construir coisas novas, de identificar mercado, de buscar patrocínio, enfim. E, cara, aquilo ali foi o que acabou direcionando os próximos 10 anos da minha vida. Depois virei executivo da educação, tanto na Mais-A Educação. A gente desenvolveu diversos projetos e daí eu já comecei a entrar, além do planejamento comercial, também muita lógica de estruturação de processos de vendas, implementação de tecnologia. Tive um chefe que era um aficionado por tecnologia, entendia que tecnologia era um caminho para tudo. E, cara, ali foi um bichinho que começou a movimentar um pouco dessa visão de que nem tudo é pessoas dependentes. Tem coisas que a gente pode ganhar tração, ganhar volume, enfim, por meio da tecnologia. Acabei indo depois para a Unicinos, também tocando todo o escritório comercial, projetos B2B, B2C, captação de investimentos, enfim. E de lá veio o convite para voltar para o hospital, né? Muitos anos à frente de serviços, comercial, planejamento, enfim, num desafio que era somar 2 cadeiras dentro do Moinhos, cadeiras que por si só parece que não faz tanto sentido estarem juntas, que é uma unidade de negócios de consultoria e o centro de inovação, porque a gente acredita, desde o nascimento do Atrium, que pessoas, processos e tecnologias, elas precisam obrigatoriamente estar juntos. Então, dentro da consultoria, a gente desenvolveu um projeto de levar melhores práticas do hospital para todos os hospitais, né, que quiserem ter acesso de alguma forma. Então, hoje são mais de 70 cases que a gente tem aí no Brasil inteiro, construindo cases dentro da área da saúde com outros hospitais, clínicas,
laboratórios, indústria farmacêutica, enfim. E o braço do Atron é efetivamente o braço de desenvolvimento de tecnologias também para esse serviço. Então a gente faz a tríade completa ali, né? Consultoria com pessoas e processos, e o Atron levando tecnologia, novas soluções, enfim, muito baseado nos desafios que a gente encontra, mas eu tenho certeza que isso é papo um pouco para frente, né? Que maravilha. Isso é muito interessante, né? Porque a gente estava mesmo conversando que a maioria das pessoas que trabalham com inovação não tem exatamente uma formação em inovação, né? São pessoas que são de diferentes áreas e em algum momento da sua vida são mordidas pelo mosquitinho de inovação e ali ficam. A nossa diretora mesmo do Tecnopuc é arquiteta de formação, né? Foi para essa área e, claro, e aí é bem o que tu falou, mesmo, né, sendo uma trajetória não necessariamente planejada desde o começo, é da pessoa se sentir confortável em cair de paraquedas, né, nessa área e fazer as conexões necessárias. Então, ela hoje faz uma super conexão muito positiva, eu vejo, da arquitetura com a inovação, pensando em cidades inteligentes, né, como que a inovação pode melhorar a cidade. Então, no final das contas, como diria o Steve Jobs, né, os pontos se ligam, as linhas se unem e a gente consegue conectar. Cara, e aí então, hoje tu tá, né, eu não sei como é que vocês chamam especificamente, é o Hub de Inovação do Moinhos ou o Centro de Inovação do Moinhos? É um hub, é um centro de inovação, enfim. E só voltando um pouco no que tu falou, eu acho que muito da formação do time, do viés, de como que a gente quiser chamar, mas o ângulo de ataque que a gente faz dentro das áreas de inovação, ele é muito reflexo também da formação e do perfil de quem está à frente, né? Então a gente, felizmente, vê muitos hubs de inovação crescendo, né? Tanto no Brasil quanto fora. A gente conectado como Atron em diversos hubs, inclusive fora daqui, vai olhar para JLabs, Biome, enfim, das próprias indústrias. O que a gente percebe é as expertises de cada um vão dar um pouco do norte, né? Os desafios são muito semelhantes aonde a gente for olhar. Então, assim, o ângulo de quem, uma formação mais técnica, tu vai ter um médico, uma enfermeira, enfim, à frente de um centro, ele vai ter um viés de olhar mais para o processo médico assistencial. Tu tem gestores, vai olhar mais para a eficiência do produto. Tem pessoas de fora do segmento, vão olhar daqui a pouco mais para processo, enfim. Então, acho que, de certa forma, acho que é interessante ver como esses perfis diferentes também estão à frente dos diferentes centros, sejam em hospitais, seja fora. E o Moinhos, sim. O Moinhos criou, então, o Centro de Inovação, não deixa de ser um hub de conexões, enfim. Ele trabalha baseado em 4 pilares dentro do hospital, então ele tem um braço de DNA, que é basicamente um braço de desenvolvimento de cultura da inovação, seja para os nossos profissionais quanto para o mercado. A gente tem essa função de ser protagonista, mas também de replicar e de disseminar um pouco. Tem um braço de conexões, que é o Connections, para estar perto das startups, estar perto do mercado, estar perto dos desafios. Tem um braço de Ventures, que é basicamente, né, investimento, ter participação em equity, desenvolver novos modelos de negócio para o hospital e para as startups também. E tem um 4º braço lá por fim, que é o que justifica tudo isso, que é um Living Lab. Nada disso faria sentido se a gente não tivesse um hospital com 540 leitos, que eu posso estar validando, testando, criando evidências e depois levando para o mercado soluções. Sejam elas hardware, software, melhores práticas, protocolos, enfim. Acho que isso é um pouco da nossa visão não tão agnóstica da saúde, mas que, assim, tem algumas coisas que a gente precisa atacar primeiro. Nosso grande papel é o que a gente ataca primeiro, prioriza, acompanha, gera evidência e depois entrega para o mercado. Que maravilha, que coisa fantástica. E, bom, eu tenho um carinho muito grande pelo Hospital Moinhos de Vento, porque eu nasci lá, meu filho nasceu lá, meus irmãos nasceram lá. Tu tá bem enviesado, então. Eu tô super enviesado, né? E fiquei muito triste nas 2 únicas vezes que eu tive que fazer cirurgia na minha vida, né? 2 operações que eu passei, que o meu cirurgião não operava no Moinhos, eu tive que operar em outro... Da minha cirurgia teve que ser em outro hospital, porque ele não era de lá, e aí ele era o meu cirurgião, né? Era com ele que eu tinha, enfim, fechado, me identificado e tal. Faz parte, né? Mas por mim teria sido no Moinhos. Que legal. Bom, eu acho fantástico isso que tu traz, né? Eu acho absolutamente essencial e muito bacana que realmente os hubs de inovação, eles proliferem pela cidade, sabe? Eu não acredito que deve haver uma concentração
dos ambientes de inovação, seja geograficamente, em distritos de inovação, ou em parques, ou exclusivamente em parques científicos e tecnológicos de universidade. E então, nesse sentido, quando eu vejo esse movimento, né, que não é de agora, né, o Moinhos tem o seu centro de inovação, outras instituições têm os seus espaços, né? Eu acho que isso vai muito ao encontro de uma coisa que eu vi o Aldi falando uma vez num evento e que me caiu os butiá do bolso, como se diz, né? Porque eu pensei assim, cara, não acredito que ele foi uma das pessoas que ajudou a construir o Tecnopool, que está desconstruindo, ele mesmo está desconstruindo a ideia, né? Mas eu acho que a inovação é muito sobre isso, é sobre construir e desconstruir, né? Para continuar crescendo. Porque alguém fez uma pergunta para ele sobre qual que ele achava que era o futuro da inovação na cidade. Uma pergunta difícil, né? É simples, Porto Alegre quase não tem desafio, né? E daí ele disse assim, vou me atrever aqui a fazer uma previsão. O futuro da inovação é que os ambientes de inovação eles vão estar espalhados pela cidade. Eles não vão estar demarcados em áreas físicas. Eles vão estar absolutamente capilarizados no tecido urbano, onde tu vai ter hubs, aceleradoras, venture capitals, né? Venture builders, né? Distribuídos pela cidade e entrosados com as outras instituições, com os outros negócios, com as instituições de ensino, né? Com as instituições de saúde, tudo meio que assim orgânico. Porto Alegre inteira vai ser um grande hub de inovação. Quando ele disse aquilo, né, foi alguns anos atrás, pior que faz todo sentido, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa tão... Para mim, naquela época, soa tão disruptiva, porque eu tinha na minha cabeça, assim, né, o Tecnopuc, né, o Parque Científico e Tecnológico. Então, como assim vai estar espalhado por toda a cidade? Mas hoje, pensando melhor, eu acho que ele tem toda a razão. O que tu acha dessa previsão que ele fez? Acho que é uma previsão legal, assertiva, mas ela merece um ponto de vista crítico, não é uma crítica, mas é um ponto de vista crítico, que é essa disseminação tanto dos centros de inovação, quanto das áreas de inovação, quanto do próprio mercado, e vou chamar de mercado quase que imobiliário da inovação, que é a lógica da gente desenvolver centros em que as pessoas alugam seus espaços, enfim. No final do dia, o que me preocupa da gente espalhar a palavra da inovação é o que meu CEO chama de espuma. Como é que a gente faz para a inovação gerar resultado? Porque ao fim e ao cabo a gente viu a expansão da terminologia inovação, assim como em algum momento lá nos anos 80, 90 a gente viu o termo qualidade, assim como em algum momento a gente viu o termo sustentabilidade. A gente passa pelos ciclos de hype como tudo. E a inovação passou pelo ciclo de hype, enfim. E me preocupam nossos vales da morte, nossos vales da decepção, que é quando muita gente começou a olhar para as áreas de inovação e começou a enxergar, onde é que está o resultado dessa área? E daí também vem a nossa autocrítica diária, que é como que a gente desenvolve projetos, pessoas, soluções e plataformas que parem de pé. Inovação é negócio. Inovação só é inovação se gerar nota fiscal. Só que isso não é tão... Esse conceito ele não é tão commodity, né? Ainda tem muita coisa que está na iniciativa, os espaços que são, em tese, colaborativos, mas cada um está na sua sala, que as empresas interagem, mas não contratam. Então, enfim, acho que o grande desafio é como é que a gente abre portas, e o nosso grande valor como Atrium, ele nasceu disso, como que eu abro as portas do hospital? Né? O Moinhos, certificado com JCI já faz, né, desde 2002. Então, assim, tem os principais padrões de qualidade, segurança, asepsia, etc. Viramos Magnet no início desse ano. Somos há 7 anos já um dos 5 melhores hospitais da América Latina. Tem certificação para tudo, é ISO 14001, é ISO 9001, enfim, baseado em processo. Como é que eu rompo e abro as barreiras para as pessoas conseguirem acessar esse hospital? Difícil. É difícil porque a cultura dos hospitais e da saúde ela é pró-pesquisa.
Então tem que estar validado, certificado, etc. E na inovação a gente não vê esse mercado. Então como é que eu crio essa conexão para não virar espuma as ideias que a gente está tendo? São ideias que têm que estar validadas dentro do mercado. E como é que vai estar validado dentro do mercado se nenhum hospital abre as portas para testar a sua solução? Então é um pouco daí que a gente enxerga o nosso potencial, mas é um pouco daí que eu enxergo desse ponto de análise crítica de não adianta só ter os espaços, esses espaços também têm que estar gerando efetivo impacto dentro dos seus diferentes negócios, né? E por que não o hub de inovação do hospital está inovando junto com o hub, sei lá, de alguém que está pensando em cidades inteligentes, por que não com o hub de um laboratório que está vendo daqui a pouco o diagnóstico, e a gente começar a pensar em soluções daqui a pouco de mobilidade associado à saúde, associado com o perfil da população, né? Cara, que fantástico isso. Tu sabe que quando eu cheguei ali no BioHub, alguns anos atrás, a coisa que as startups mais me perguntavam era como que eu faço para entrar no hospital? Né, no Hospital São Lucas, aqui no caso, né, que é o hospital da PUC, para quem está nos ouvindo. Então, as startups, pô, como é que pode? Eu estou aqui no Tecnopuc, a minha solução é para o hospital e eu não estou lá no hospital, tu tem que me botar dentro do hospital. Daí eu perguntava assim, tá, mas com quem que tu já falou lá? Não, já falei com o diretor do hospital. Pô, mas tu já falou com o diretor do hospital e a tua solução não plugou, né? Por que tu acha que eu vou conseguir te botar dentro do hospital? Milagre a gente ainda não faz, né? Mas o que acontece? Quando eu cheguei aqui, né, tinha uma outra pessoa que trabalhava antes, que tu conhece, a nossa amiga, né, nossa colega, a Diana, que hoje está na Unimed, e ela fazia o papel de coordenação do Hub e a coordenadora de inovação do hospital também. Ela fazia os dois papéis. E quando eu fui contratado só para coordenar o Hub. Então, eu era meia Diana, né? E aí, demorou um tempo até o Daniel, que você também conhece, nosso amigo, nosso colega, né? Que é o coordenador de inovação hoje do Hospital São Lucas, que assumiu a outra metade do papel. Então, durante esse período em que a cadeira dele ficou vazia, né? Tinha muito essa questão. Aí, graças a Deus, ele foi contratado. E aí pronto, aí tudo fechou, né? Porque daí a nossa conexão com ele é direta e esse problema foi resolvido. Hoje, uma startup só não se conecta com o Hospital São Lucas, ou se a solução que ela desenvolve não tem aderência com as dores do hospital, e aí não tem o que fazer, né? Ou se a solução é ruim, né? E não funciona, porque daí também o hospital não vai, né? Consumir uma tecnologia que não é boa. Mas que legal saber que não é só comigo, então, né? Não, e que isso também acontece. Não, e o próprio mercado, ele exige isso, né? Que a gente tenha soluções aderentes aos desafios, né? Então, mais do que... E eu acho que esse é o papel das áreas de inovação dentro das corps, né? Dentro do nosso segmento. É tu também conseguir identificar o que é desafio ou não. Porque no pitch... Geralmente tudo é bastante bom, mas, de novo, não tem espaço para a gente conectar, testar e validar todas as soluções de forma concomitante. Então, assim, se a gente não prioriza, a tendência é que a gente tenha múltiplos projetos que sejam iniciativas, mas não sejam acabativas, né? Porque a saúde compra soluções, assim como ela compra protocolos e medicamentos, ou, enfim, né, padronização de qualquer insumo que tiver ali dentro. Tu precisa ter uma evidência. E se tu não conseguir dentro dos projetos, dentro das POCs, dentro das iniciativas, dentro dos programas de aceleração, incubação, investimento, enfim, quais forem, se tu não conseguir gerar evidência de que aquilo gerou, né, resultado na última linha, seja ele por meio de novas receitas ou de ganho de eficiência, não vai adiantar. A gente vai continuar rodando no mesmo círculo sem sair do lugar. E eu acho que daí também vem a coragem que nós, como instituições, precisamos ter, que também se eu adicionei uma tecnologia que vai me permitir dispensar 5 pessoas, a gente também vai ter que ter a coragem para dispensar 5 pessoas. Então também vem esse momento de atitude de beleza, para a gente ganhar eficiência. Por vezes a gente também tem que tomar decisões de realocação, de trocas, enfim, para garantir que essa eficiência efetivamente aconteça na última linha, né? Sem dúvida. Muito importante isso que tu está falando, né? Que no final das contas é a entrega de resultado, né? Que é tão importante. Mas agora deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu fiquei curioso também, porque tu sabe que no Tecnopuc a gente tem muito a lógica de comunidade, né? De fazer com que os empreendedores eles cooperem entre si, né? E que hajam essas conexões. Como é que vocês veem isso lá no Moinhos, né? Vocês também têm essa lógica de comunidade? Ou como é que tu trabalha
com esse teu ecossistema lá? Porque tu tem um ecossistema super diverso, né? Tu tem as startups, tu tem o teu corpo clínico, o corpo médico, o corpo funcional do hospital, né? Toda a parte administrativa. Como é que vocês vêm operando assim com essa comunidade? Bom, a comunidade realmente ela é grande e eu acho que a grande virtude que a gente tem é ter um espaço que a gente consegue, de certa forma, fazer com que eles coexistam. E eles só vão coexistir de uma forma. Se eu disser que ali tem um caminho para eles desenvolverem novas soluções e novos caminhos para as áreas deles. Então, por óbvio, a gente vai atacando frentes de cada vez. Então, por isso que a gente se estruturou nos 4 pilares. A lógica nada mais é do que, às vezes eu preciso estar fazendo mais eventos, então a gente tem o nosso Atrium Meetings, que eu tenho lá dentro todos os meses, semelhante ao café que vocês têm aqui no BioHub. Então, eu tenho meu Atrium Meetings, um happy hour um pouco mais descontraído, que eu trago tudo aquilo que a gente está enxergando lá fora. A gente, felizmente, circula bastante no Brasil e fora. Eu preciso trazer um pouco das pessoas e das tendências que a gente está que a gente está encontrando lá fora e traduzir elas para a nossa realidade. E eu só consigo traduzir isso para a nossa realidade de uma forma. Ou eu envolvo meus times, ou eu envolvo o mercado, ou eu envolvo os dois. Eu prefiro sempre envolver os dois. Vamos criar ambiente. Né? Então, a inovação também trabalha com ambiência. A gente precisa criar conexões e conversas. O ciclo de vendas na saúde deve estar na casa de 8, 10, 12 meses, de acordo com diferentes segmentos ali. O ciclo de venda é muito longo. Por quê? Porque são pessoas se relacionando ao longo do tempo para sentir confiança de mudar o seu processo no dia a dia. Então, dito isso, né, a gente vai sempre mesclando. Então, eu tenho o Atrium Meetings, que é um evento mensal para essas trocas. A gente começou agora a fazer, depois de muitos anos fazendo missões internacionais também. A gente também criou um produto para isso, que é o Atrium Experience. Então, já fica o convite também, quem quiser, final desse ano, lá em 17 de agosto, a gente vai estar indo para Boston. E, de novo, é para Boston para ir visitar espaços? Não somente. A gente vai lá, a gente selecionou os principais professores de Harvard, MIT, Babson College, enfim. Juntamos também os profissionais de diversos hospitais, vamos fazer visitas, vamos entender como que se cria um ecossistema. Não é para replicar Boston, a gente não vai replicar Boston, a gente é diferente. Mas a gente tem pilares e fortalezas aqui dentro que a gente pode catapultar. Como que eu uso mais o BioHub? Como é que eu uso o Tecnopuc? Como é que eu uso a PUC como braço de apoio também para as soluções que eu tenho lá dentro? Como é que eu faço para parar de atacar desafios iguais em 4 hospitais de Porto Alegre? Vocês estão desenvolvendo uma solução que daqui a pouco é concorrente com a minha. Pô, vamos dividir esses desafios. Tem 4 desafios, tem 4 hospitais, cada um pega um, cada um vai resolver um, depois cada um compra do outro. Então também tem um pouco dessa lógica de rede e que só quando a gente vai criando essa ambiência a gente vai conseguir resolver. E tudo que tange, né, os funcionários especificamente, o nosso corpo clínico, é um capítulo à parte. Né? São 4.500 funcionários, 3.500 médicos. Então, por baixo, eu estou falando ali que eu vou ter 8.000 pessoas, 9.000 pessoas que a gente tem que estar impactando. Trazendo um pouquinho dessas provocações do dia a dia, muito de case, mostrando que funciona, mostrando que dá certo, mas também mostrando que leva tempo e dá trabalho, porque assim eles começam também a sentir confiança de ser demandado. Né? Eu posso demandar o centro de inovação, eu posso apresentar para eles. Pô, a gente tem scouting de 1.100 startups hoje dentro do Atrium. Eu sei um pouquinho do que existe de solução, o que não existe. Então, pegar esses desafios, não para dizer que está errado ou para conduzir o processo, mas eventualmente eu te apresente 3 soluções semelhantes a que tu ia trazer e que podem ser novas vias de tu melhorar a tua adesão de tecnologia dentro da área. Não encontramos nenhuma solução, enfim, beleza, vamos incubar, vamos abrir edital, vamos fazer inovação aberta, vamos conversar e daqui a pouco desenvolver junto com algum dos parceiros que a gente já tem. Que maravilha. Bom, agora, mudando um pouco, né, de saco para mala, como a gente diz aqui no Sul, a gente teve, né, agora em Porto Alegre, há algumas semanas atrás, o South Summit, que foi um grande evento, né, é o nosso grande evento aí de inovação, de empreendedorismo, né, que ocorre anualmente na cidade. O original vem de Madrid, né? E ele realmente movimenta Porto Alegre e para nós que somos da área da inovação, ele é maravilhoso, né? Porque durante aquela semana ali, realmente Porto Alegre respira inovação. E tu estava lá também, né? Participou ativamente da programação e tudo mais. Para quem está aí nos ouvindo, assim, qual que é
apanhado geral, o que tu mais gostou do South Summit, né? O que tu tirou ali de tendências, de negócios, enfim, qual que é o teu resumo do evento? Meu feeling, vamos lá. Vai ser difícil botar numa frase só, mas acho que tem algumas... Não, mas pode ser várias frases. Eu ia dizer, eu acho que tem algumas macro tendências que a gente tá apostando, tá, Rafa? E vou compartilhar meio que em primeira mão, assim, do que a gente tá botando como alvo ali na frente. Acho que tem uma primeira macro tendência que é a questão do mercado da longevidade, né? Eu acho que ainda é um mercado subexplorado. Então, como que a gente vai começar a pensar... não somente no mercado da longevidade, na questão, eu vou criar um senior living, enfim, eu acho que é muito mais do que isso, né? É um mercado que tem uma tendência aí de crescimento de quase 50% nas pessoas com mais de 65 anos nos próximos 8 anos. Então, assim, a gente vai ouvindo dados que são um pouco eles chamam atenção, né? Então, por que são macro tendências, né? Que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas existe uma tendência do mercado da longevidade, como explorar pessoas com mais idade, com mais potencial de receita e de gasto também, mas não necessariamente com mais pessoas para cuidar elas, né? Então, o conceito do lifespan e health span é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Não basta crescer em tempo de vida, né? Como é que a gente também melhora em termos de qualidade de vida, né? Que produtos que essas pessoas vão estar consumindo? Como que um hospital dentro de um mercado que vai crescer em consumo, como que um hospital sai fora das suas paredes, né? Como é que eu começo a trabalhar com o meu paciente antes dele chegar no hospital? Como é que eu acompanho ele depois que ele saiu do hospital? Como é que eu fortaleço essa relação? E que novas fontes de receita também existem nesse caminho. Então, acho que tem uma primeira macro tendência bastante grande. Chega de falar de que as pessoas estão envelhecendo, a expectativa de... Tá, isso todo mundo já entendeu. Acho que a gente precisa entender de que essa população envelhecendo, ela abre porta para novos produtos. Quais são esses novos produtos? Como é que a gente vê? Então, a gente olha para os mercados de edição genética, de predição, de alteração de diversas formas de relação com a saúde, principalmente dentro de casa. Acho que essa é uma primeira. Acho que tem uma segunda, que é um mercado um pouco mais complexo, mas que é essa visão das deep techs que tem se formado de forma bastante clara. Então, assim, a gente vai voltar um pouco mais para pesquisa de bancada, a gente vai voltar certamente para um mercado onde eu preciso ter mais tempo de maturação. Por outro lado, a gente está falando de um mercado em que a inovação está muito em xeque. Então, assim, as áreas de inovação, as frentes de inovação, elas precisam de resultados curto-prazistas. Então, como é que a gente vai fazer para um mercado que vai passar por alterações bastante profundas nos próximos anos, eu entregue resultado hoje? Novos modelos, novas fontes, novos arranjos, sejam eles econômicos, novos modelos de parceria, novas fontes de financiamento, enfim, acho que a gente estava comentando no off ali também. A gente precisa cada vez mais como é que as áreas olha para a FINEP, olha para a Embrapi, olha para Fomento, FAPERGS, FAPESP, enfim, desenvolvendo novas linhas também para a gente conseguir equilibrar esse curto prazo com esse longo prazo. E acho que o terceiro caminho, que é um caminho que daí eu acho que vai mais para o campo quase que filosófico, é... como que a gente se reposiciona como áreas que têm o objetivo de entregar resultado dentro das nossas corporações? Quais são os KPIs? Né? Como é que a gente vai achar KPIs que sejam comuns a hospitais públicos e privados, a prestadores e planos de saúde, a laboratórios e poder público, agências reguladoras e, por vezes, a indústria farmacêutica? Os KPIs, por vezes, são um pouco distintos, diferentes, por vezes até divergentes. Então, uma macro, que daí eu acho que já envolve mais o setor da saúde, não tanto os mercados que a gente vai atuar, quais são os KPIs que a gente, como área da saúde, a gente vai compartilhar? Porque hoje os investimentos eles vão para caminhos meio diferentes. Então, a gente vê pautas como VBHC e etc. Eles não tomam tanto corpo quanto a gente gostaria que eles tomassem, porque tem interesses divergentes. A gente vê custo-efetividade, ainda às vezes mais no campo teórico do que no prático. A gente vê as soluções de inteligência artificial, 95% não deram ROI porque estava muito focado na tecnologia, pouco focado na dor e na solução. Então, acho que é um mercado que foi um ano incômodo. Foi um ano incômodo positivamente,
porque eu acho que agora a gente vai ter mais clareza do que atacar. Porque muita coisa não deu resultado. Não adianta ficar todo mundo investindo em inteligência artificial, criando comitê de inteligência artificial e etc., se não conseguir endereçar dores que realmente vão ter retorno ali na frente. Depois a gente vê quais vai ser as tecnologias. E daí até puxando um poupouco da lógica da própria MWeb lá no SXSW, é o mercado de convergência, né? Como é que a gente para um pouco de olhar especificamente para a inteligência artificial, especificamente para a IoT, enfim, como é que a gente junta tudo isso? Como é que eu puxo esses dados? Né? Como é que eu gero... a gente falava no último Atom Meetings lá sobre Human Augmentation. Como é que eu trabalho a junção entre exoesqueleto, uma capacidade de dormir melhor, com potencial de longevidade maior, e transformo isso aqui em um novo negócio também. Como é que eu transformo isso numa nova solução, enfim. Porque, de novo, não vai ser uma tecnologia que vai resolver. A gente está num setor altamente complexo, mas responsável por 10% do PIB do nosso país. Como é que a gente faz para catapultar esse segmento? Gerando mais receita, gerando mais saúde, levando essa tecnologia de ponta também para ponta, né? Não só mais disseminada, mas mais acessível. Então, acho que a gente tem desafios globais da saúde que a gente pode endereçar aqui em Porto Alegre. A gente deveria ser protagonista desse ataque, né? Que maravilha. Tu sabe que a primeira macro tendência que tu desenhou ali, né, que é a do envelhecimento saudável, essa é uma que eu sou fã de carteirinha, né? Porque eu sou professor de educação física de formação, não sei se tu sabia. Sabia. E quando eu me formei, a primeira pós-graduação que eu pensei em fazer foi justamente aqui na PUC, em envelhecimento, que a gente tem um instituto aqui, né, de geriatria, que é bastante antigo e tal, bastante tradicional. E aí eu queria fazer a minha pós, né, em envelhecimento. E o meu projeto era de musculação para pessoas idosas. Que legal. Mas isso nós estamos falando de há 26 anos atrás. Aceita sócio ainda? Então, há 26 anos atrás, quando se falava, né, de musculação para idosos, era um tabu. Nossa, vai matar o idoso, né? Ele não vai conseguir fazer, tá errado. O idoso tem que caminhar, fazer hidroginástica. E eu me lembro que eu fui recebido aqui por uma professora que era da pedagogia, porque não tinha ninguém da educação física, né, nessa pós. E ela disse, olha, isso não é a minha área, mas gostei do projeto porque eu achei diferente. No fim, ela faleceu num acidente de avião. Um acidente de avião que morreram 2 professores aqui da PUC, ali no início dos anos 2000. E aí eu fui fazer outra coisa, né? Mas ficou essa sementinha, né, do envelhecimento saudável. Depois eu resgatei ela anos mais tarde, né, numa outra pós. E acaba que hoje aqui, como professor, é com isso que eu pesquiso, né? E eu acredito muito. Claro, trabalho muito com isso no viés da pesquisa, né, da produção do conhecimento. Mas eu não vejo a hora de chegar algum aluno para mim com alguma ideia, né, que a gente possa também transformar numa startup aí na área de envelhecimento saudável, porque eu acredito muito nessa macro tendência também. Que bom que tu trouxe isso. Acho fantástico. E a acessibilidade, quando a gente fala, né, a própria questão da acessibilidade digital. Daqui a pouco a gente vai ter soluções semelhantes para públicos distintos. Então, a gente não está mais falando de pessoas que nasceram fora do mercado digital. Então, a gente vai enfrentar algumas coisas ali para frente, que por vezes as próprias tecnologias hoje elas não são digitalmente acessíveis para esse público. Então, tem muita coisa para construir aí. E óbvio que ele vai da reabilitação, como é que eu tiro o paciente antes do meu hospital, então antecipação de alta, monitoramento remoto, como é que eu faço reabilitação em casa, como é que eu tenho outros serviços, porque a tendência, quando a gente olha um pouco mais para mercados fora do Brasil, a gente já percebe que é uma atuação diferente do hospital. E o Moinho se posiciona hoje como uma instituição de saúde extrapolando o escopo de um hospital. Eu preciso investir em pesquisa e eu preciso investir em ensino. Então, eu tenho assistência, pesquisa e ensino como um tripé no desenvolvimento da saúde de forma robusta. Então, quando eu olho para esse viés de instituição de ensino, muito tem a ver com isso, né? Eu não necessariamente vou estar focado somente na melhor cirurgia, na melhor custo-efetividade, no melhor desfecho do meu paciente, mas eu também vou estar investindo em como que eu crio, né, uma população mais saudável ali na frente,
com soluções que vão de todos os tipos, né? Então, vai do pequeno acompanhamento remoto do meu paciente até uma predição genética que eu possa fazer intervenções antecipadas. E daí os 5, 6, 7 P's lá que a gente vê da saúde do futuro, quando a gente olha para uma saúde mais participativa, principalmente, o paciente vai ser cada vez mais envolvido. É preditivo, é preventivo, etc. Ok, mas o paciente como um elo da cadeia muito importante na sua própria qualidade de vida. Né? Como envolver mais ele? E a acessibilidade passa a ser, de novo, né, um aspecto importante. Que legal. Cara, eu vou voltar um pouquinho atrás na nossa conversa, então, agora, porque eu me lembrei que uma hora tu falou assim, né, já houveram vários hypes, né? O hype da qualidade, o hype do não sei o que, babá. E num dado momento você falou, a inovação, né, já teve o seu hype. Tu acha que a inovação ainda está no hype ou a inovação já não é mais hype? Eu acho que a inovação está em consolidação. A gente já viu diversas áreas que tiveram as suas readequações internas, enfim. Vai sobreviver quem entregar resultado. Né? E óbvio, né, vem um pouco do meu background, depois no mestrado em engenharia de produção, então eu sou uma pessoa que olha para o processo. Né? Eu vou olhar não necessariamente para os stage gates da inovação, mas essa lógica, né? A lógica de que eu preciso ter um funil de projetos que estão entrando, esses funis eles precisam ter KPIs claros, então aquela lógica, e ontem mesmo a gente discutia sobre que por vezes a pesquisa acadêmica ela parte de uma perspectiva da hipótese. Né? Será que determinada solução aplicada em determinado contexto para determinado perfil de paciente gera resultado? Acho que essa é um pouco da lógica da hipótese na pesquisa. Na inovação, a gente parte de um lugar um pouco diferente, que é começar olhando onde é que tem um desafio com maior necessidade. Porque senão a hipótese, por vezes, ela está tratando algo muito pequeno. E não é menosprezar a pesquisa de forma alguma, mas como que a pesquisa também se aproxima mais das instituições com os problemas reais? Não que os problemas que estejam sendo atacados não sejam legais, não sejam pertinentes e não sejam viáveis, mas por vezes a gente tem grandes desafios que não estão sendo endereçados. Então, como que a gente também, como corporação, ajuda a expor os nossos desafios para a academia também olhar para nós e juntos a gente resolver isso? Então, voltando ao né, se é hype, se não é hype, qual é o momento. Eu acho que é um momento de consolidação. Todo mundo vai ter que entender que tem que ser áreas profissionalizadas, pensando em retorno, enfim, e a partir disso a gente cria um ambiente seguro para continuar crescendo, porque espaço para inovar e desafio não falta. E a saúde, se não tiver pessoas abrindo as portas dos nossos hospitais, das clínicas e etc., as soluções vão ficar sem validação. Sem validação, a gente vai asfixiando as soluções, elas não vão ganhando tração de mercado, elas não conseguem reinvestir e a gente já consegue olhar no horizonte de uma provável queda da taxa de juros que vai voltar a ter um reinvestimento. Então, quando voltar a ter esse reinvestimento, se a gente tiver com uma lacuna de soluções prontas para entrarem no mercado, o que acontece? A gente é abocanhado por soluções que vêm de fora. Então, a gente precisa, nesse momento, estar sustentando novas iniciativas e essas novas iniciativas estarem sustentando elas a si própria nesse período para quando voltar a onda e tomara que ela volte rápido, para a gente voltar até essa onda de reinvestimento nas soluções, o mercado esteja aquecido. O grande risco é que com as taxas de juros que a gente vem acompanhando, o mercado foi se retraindo, o investimento de risco foi ficando com menos espaço, o volume de soluções foi sendo reduzido. Então, passa por um mercado de consolidação, né? Mas também passa por um mercado de amadurecimento. Então, que a gente veja soluções que efetivamente entreguem resultado. Vamos criar esse ambiente saudável, esse ambiente verde para quando tiver recurso de novo. É um momento desafiador para a saúde, mas quando voltar o recurso, a gente tem as soluções, né, na porta, prontas, já engatilhadas, para a gente, de novo, ter tração. E assim o mercado vai conduzindo. A saúde precisa disso, mas todos os segmentos também precisam, né? Que maravilha. Agora eu vou pegar então um gancho disso que tu falou, né? Da inovação orientada pelos desafios e entrega de resultados. A gente tem ali no BioHub um programa de POCs, né? Um programa de POCs nos hospitais parceiros do Hub. E o ano passado, na edição que a gente lançou do programa, uma das hipóteses que tinha
né, é que muitos dos desafios que iam ser trazidos pelos hospitais eram coisas assim, né, aquelas inovações tecnológicas mirabolantes. Um robô que entra na sala cirúrgica e desinfeta tudo com raio laser, sei lá, uma cirurgia feita à distância por meio de um robô com inteligência artificial, sei lá, né? E na prática, o que se viu muito foram os hospitais delineando dores absolutamente administrativas, de fluxos e processos, né, da operação, de como eu resolvo esse gargalo aqui, ou eu melhoro esse processo a colar, né? Como é que é no Moinhos hoje? Assim, como é que tu vê, né, a inovação entrando e os desafios que tu tem lá para trabalhar? É mais ou menos nessa mesma lógica também? Ou no caso de vocês são outras coisas que pegam? Vamos lá, Rafa. É uma pergunta que não tem uma resposta única. Primeiro, quando a gente olha para o desenvolvimento da medicina de ponta, vamos lá, Moinhos de Vento, 98 anos... um dos melhores da América Latina. A gente é um dos 7 hospitais de excelência agora do PROAD, enfim, do Ministério da Saúde. Quando a gente olha para a medicina, efetivamente, é natural que coisas mais Jetsons vão aparecer. Por quê? Porque a medicina ela já está no limite da evolução. Não digo no limite, ela está longe do limite, mas ela tá lá na frente. Então, quando eu olho para o centro cirúrgico, eu naturalmente vou estar olhando para desafios um pouco mais complexos, porque muita gente olhou ali para dentro. Tem muita solução. Quando eu começo a sair da medicina e começo a olhar para como é que é a evolução pós-cirúrgica, como é que é a aferição dos tempos e movimentos. A gente acabou de ser certificado, a gente foi o segundo hospital HIM-7, ou seja, um hospital paperless, né? Como é que eu faço para ser um hospital com 0 processos acontecendo em papel? Que a gente descobre é que tem muita coisa de ineficiência que está no back-office. Dentro da sala cirúrgica, a gente tem o que há do estado da arte, né? Os limites da tecnologia no seu máximo. A capacitação dos nossos médicos, do nosso corpo clínico também, né? Sempre no que há de mais moderno, enfim, o que há de vanguarda a gente encontra ali dentro. E por vezes não é que se esqueceu do que está lá fora, mas onde é que está o coração pulsante? Onde é que está a fonte de receita do hospital? Está ali dentro do centro cirúrgico. Então ali eu tenho que ter a ponta. Ali eu tenho que ter o estado da arte. Mas enfim, disse mais ou menos isso porque eu acho que ali os desenvolvimentos eles são mais de longo prazo, mais complexos, com maior necessidade de validação. Por outro lado, 30% a 40% do trabalho, né, administrativo, assistencial, enfim, ele é burocrático. Né? Então, assim, quando a gente olha para os tempos dos médicos e dos enfermeiros, que a gente fala que eles estão cuidando de vidas, muitas vezes eles estão cuidando de papel. Óbvio que existe uma correlação entre o cuidar de vidas e o cuidar de papel, inteiro registro, etc. Mas como é que eu faço? É menos sexy eu resolver essas dores, mas a gente precisa. Né? A gente vê índices relativamente assustadores de 67%, 68% de taxa de que eles chamam de abandono silencioso dentro dos times de enfermagem, que são pessoas que estão desengajando do trabalho pelo volume de atividades que eles têm para fazer. Risco de burnout altíssimo dentro dos profissionais da saúde. Disse ser o profissional com maior risco de burnout dentre todos os profissionais da saúde. Então, a gente precisa olhar um pouco mais para isso. Tem espaço, a gente consegue gerar aumento de eficiência, eu consigo liberar esses times para fazer mais coisas e no final, dentro daquele conceito de high-tech, high-touch, liberar esses profissionais também para conseguirem prestar atenção no paciente, cuidar, botar um sorriso no rosto e fazer as coisas com mais calma e não no atropelo de um volume que, infelizmente, a base dos sistemas de saúde é muito replicação de dados, preenchimento não estruturado e se a gente entrar no buraco de dados não estruturados na saúde é outro desafio que a gente vai ter, né? Pior do que o acesso aos dados é a qualidade dos dados que a gente tem ali dentro. Disparo entre todas as instituições de saúde, diferente entre o privado e o público. Beleza, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar de algoritmo preditivo com base na prescrição.
Se a gente for entrar em alguns hospitais, em algumas unidades de saúde, né, sequer o dado existe. Então, não adianta a gente estar falando de algoritmo se a gente não conseguiu sequer resolver a geração desse dado de forma correta. Então, também tem uma questão aí de priorizar e a gente encaixar as coisas na ordem certa, porque daqui a pouco a gente está comprando Ferrari e não tem gasolina para botar, sabe? Que maravilha. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Tu pode acreditar que a gente já está conversando há praticamente 1 hora. Passou muito rápido, né? Vai faltar, acho que vai ter que ter episódio 2, Vai hein, ter Rafa? que ter episódio 2, daí nós já sabemos até que terá uma convidada especial. Já vamos trazer os times lá de dentro também. Isso aí. Então, já te agradecendo muito pelo teu tempo e pela tua presença, queria te pedir se tu quer deixar alguma mensagem final para quem está nos ouvindo, também se tu quiser deixar alguma mensagem para as startups, pesquisadores, investidores, enfim, quem quiser se conectar, né, com o teu hub de inovação, como é que faz para chegar até ti. Claro que depois, quando a gente for publicar o episódio, a gente pode botar os linkzinhos na legenda, mas para quem estiver assistindo, né, se tu quiser também passar aí esse contato, fica muito à vontade de dar a tua mensagem final. Tá bem. Obrigado, Rafa, mais uma vez. É sempre um prazer trocar, aprender. Hoje eu falei mais que te ouvir, a próxima eu quero te ouvir mais também, porque eu sei... Aí tu vai ter que... Nós vamos ter que trocar o lugar aqui. Tu vai ter que me convidar para ir lá daí. Mas, te agradecer de verdade, parabenizar para todo o trabalho que vocês fazem aqui. Vocês são, né, uma referência para todos nós. Conectem-se com Atro, Moinhos, enfim, todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram são nossas fontes principais. Tem muita coisa rolando lá, tem mais de 200 desafios mapeados com potencial de endereçamento. Então, o convite é estarem conectados, a gente tem nossos Atron Meetings mensais, vão lá conhecer a gente, conheçam o nosso espaço, vão compartilhar um pouco das suas soluções e de como vocês também estão enxergando que a saúde pode ser um pouco diferente, porque é assim, né, Rafa, a gente não acredita que sozinhos a gente vai resolver tudo, mas por outro lado eu também acredito que a gente tem um espaço fértil para a gente criar soluções que realmente sejam de impacto e num mercado em que a gente vai ver mais convergência, que a gente vai ver mais fusões e aquisições para soluções mais robustas acontecendo nos próximos anos, a gente já tem que estar trabalhando agora, a gente já está atrasado. Então, assim, quem quiser se conectar, apresentar suas soluções, enfim, o Atron está aberto, a gente faz essa troca, né, mensalmente, diariamente, semanalmente, nos mais diferentes fóruns, mas está à disposição de todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, pelo convite. Capaz, eu que agradeço, foi uma honra e um prazer estar aqui contigo. Eu que agradeço, obrigado. Então vamos encerrando por aqui mais um episódio do nosso BioCast, o podcast do BioHub, o Hub de Inovação e Saúde do Tecnopuc, o Parque Científico e Tecnológico da PUC, que agora é gravado aqui nos estúdios da ProHub, uma parceria com a Famecos. Então a gente agradece muito a Famecos e a ProHub por essa possibilidade de estar gravando aqui nesse estúdio maravilhoso, com essa tecnologia. Muito obrigado por essa parceria e até o próximo episódio.